Obrigado é o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Eu quero, junto com os irmãos, meditarmos. Você que está no seu lar também, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 6. E nós vamos meditar sobre este tema, dentro do tema maior que temos usado para as quartas-feiras. E você, irmão e irmã, que está acompanhando esta sequência, está com certeza se enriquecendo espiritualmente com respeito àquilo que é e que significa o reino de Deus. E o desafio do Sermão do Monte para nós nos dias de hoje. Pois bem, capítulo 6, vamos ler dos versículos 2 indo até o 8. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, veja quantas vezes vai se repetindo esta palavra em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Nem vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E agora dos versículos 16 indo até o 18, quando orares não mostreis, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuam, e sim, ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Amém. Nós temos, irmãos, nesses dias estudado sobre o reino de Deus, que também é chamado de o reino dos céus, e que também é chamado de o reino do céu, e esse reino é trazido, é revelado por Jesus. Ele começa a ser implantado na face da terra, através do ministério de Jesus, e nesse Sermão do Monte, Jesus traz o que nós poderíamos dizer é a constituição deste reino, é o que é o reino de Deus. E nesse capítulo 6, nós encontramos aqui um ensinamento profundo, curtinho, mas profundo, com respeito à espiritualidade deste reino, a espiritualidade do reino dos céus. Pois bem, nós vivemos em dias em que a lógica da vida, para que você seja considerado um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um comerciante de sucesso, um ator de sucesso, um cantor de sucesso, a imagem pessoal muito boa, o ibope muito bom, né? Tem que estourar nas mídias para dizer, esse tem sucesso, né? Fazer o que rende aplausos dos homens, e aí se diz, é o sucesso. Pois bem, infelizmente isso também de alguma forma minou de décadas para cá o reino de Deus, o reino do Senhor. E a vida da igreja, a vida da comunidade cristã, que era para ser de uma espiritualidade modesta, acaba sendo a espiritualidade das luzes de neon, do sucesso, ou então dos grandes shows, né? Em uma determinada ocasião,
conversando com um cantor evangélico e vendo a possibilidade dele ir cantar na igreja que eu pastoreava, mesmo porque eu gostava muito do seu testemunho, né? E aí ele conversou um pouquinho, já me colocou para conversar com uma pessoa que faria a agenda dele, né? E a pessoa perguntou: vai ser um show com bilheteria ou um culto, né? Eu falei: olha, eu estava pensando num culto, né? Cultuar a Deus, né? E aí a gente cultua e adora o Senhor e ouve o testemunho e se alegra, né, com o que Deus fez na vida do nosso querido irmão e tal. Mas eu sei que, assim, ficou muito nítida a ideia, né, de que eles não viriam, não foi aceito contato, porque a ideia era um show, né, e não um culto a Deus. E esse tipo de cristianismo nós temos presenciado em muitos lugares, no Brasil e por aí afora. Pois bem, o homem busca esta espiritualidade da autoglorificação. São aqueles que gostam de falar quando deveriam ficar quietos e ouvir, ou então essa espiritualidade do querer fazer a propaganda daquilo que está sendo feito, ou então de receber os elogios por alguma coisa que foi Deus que fez e foi o Espírito Santo que agiu, mas aí cabe o elogio para o homem, para o ser humano. Eu chamaria isso de um narcisismo espiritual. Narcisista é aquele que gosta de si mesmo, aquele que é apaixonado por si mesmo. E por causa disso, nós vivemos hoje uma chamada espiritualidade antropocêntrica, que quer dizer assim: o homem está no centro, o homem está no âmago de tudo que está se movendo em torno daquilo que se diz respeito ao culto a Deus, mas Jesus já saiu desse centro principal. Algum tempo atrás, ou melhor, alguns anos atrás, estávamos saindo de um evento que aconteceu numa determinada igreja, um evento assim muito abençoado por Deus, e eu era adolescente ainda, mas estava junto com 2 jovens da igreja, e eles estavam assim numa rodinha conversando com outros irmãos ali, e eu de longe assim prestando atenção, mas conta um dos jovens que naquela rodinha eles estavam assim conversando sobre quem era mais espiritual, né? Quem tinha mais relação com Deus. E um determinado lá disse assim: eu louvo muito a Deus porque eu, para a glória de Deus, já tenho os 9 dons espirituais, né? E aí um outro brincando falou assim: então só tem 8, porque o da sabedoria já vi que não tem. Sabe, quem é espiritual não faz a propaganda da sua espiritualidade com Deus. E é por isso que aparece tantas vezes a palavra aqui, secreto. O Deus que vê em secreto, Ele te recompensará. Há um ditado de um teólogo que diz assim: quando cantas louvores a ti mesmo, estás sempre fora do tom. E quando Jesus nos ensina em Mateus 6 sobre a espiritualidade do reino, Ele está ensinando que na espiritualidade do reino, nas relações espirituais entre o homem e Deus, o ser humano não aparece. Ele vai estar em secreto. Vejamos 3 coisas que Jesus nos ensina a fazer secretamente. Primeiro, doar em secreto. Versículo 4. Veja comigo: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A primeira coisa que Jesus ensinou para dizer a todos na época que gostavam de ofertar e aparecer por aquilo que ofertavam, ou então dar uma esmola de socorro a alguém e querer que esta pessoa de alguma forma lhe devolvesse em forma de elogio ou de gratidão aquilo que ele fez. Comumente o mundo gosta de contar
com aquilo que faz, contar para os outros aquilo que faz. Os políticos são assim, por vezes, né? Precisam daqueles relatórios, né? De eu vou fazer tal coisa, mas preciso que isto seja revertido em votos para a eleição do ano tal ou do mês tal. Então, há uma confusão sobre direitos, sobre amor, sobre filantropia, e por vezes um cidadão recebe algo que já era direito dele, mas ele fica imensamente grato porque ele contou com o favor de alguém, né? Contou com o favor de algum legislador e tal, e ele diz, poxa, que bênção, esse aqui é bom. Não é que ele é bom, ele já fez o que tinha que fazer mesmo, com os nossos impostos, né? Então é mais ou menos esta a lógica do mundo. Lembro-me que, numa determinada ocasião, era eu pastor lá numa cidade no centro-oeste brasileiro, e chegava a época das eleições municipais, havia muito toma lá da cá, né? Entre as igrejas, inclusive, né? Nossa igreja sempre foi muito cuidadosa, muito criteriosa, né? Mas teve uma cena que foi tragicômica, de um candidato a vereador que chegou com acertou com um pastor de uma determinada igreja, de que daria todo o equipamento de som, né? O equipamento de som se resumia assim a umas 2 caixas assim, meia vida, né? Uma meia dúzia de microfones, uns cabos estourados, né? Mas era o grande presente dele para aquela igreja, né? E aí ele descobriu que metade da igreja não votou nele. Sabe o que ele fez? Foi lá imediatamente e tirou tudo de volta, o equipamento dele, né? Pegou de volta o presente dele, né? E Jesus está dizendo, com o meu reino não é assim. Com o meu reino as coisas não funcionam assim. Só Deus precisa saber quem deu para alguém. Só Deus precisa saber quanto você deu, ou quando estendeu a mão, ou quando socorreu, ou quando usou do teu tempo para ser bênção na vida de uma pessoa. Só Deus precisa saber. Quando falo sobre isso, lembro-me da história de um homem, empresário, que ficou conhecido no mundo inteiro no ramo do automobilismo, do ramo automotivo, e ele, na década de 1910, ele fez um propósito de que ajudaria uma pessoa por mês, de alguma forma ajudaria para mudar a vida daquela pessoa, mas sem que aquela pessoa soubesse que ele que ajudou. Então ele espalhava bondade por onde passava. E numa determinada ocasião, ele estava indo para uma reunião, o motorista que ia dirigindo o seu carro, ele pediu para o motorista, pare por favor, né? Tinha alguns meninos brincando assim na rua, e tinha um menino que tinha o pé torto, né? Sabe quando existe aquele desvio de um pé ficar assim virado para o lado, e aquele menino andava com muita dificuldade e não conseguia acompanhar os outros brincando. E ele disse para o seu motorista, eu vou para a reunião, mas ao invés de você ir para o hotel, faz assim, me leva no local da reunião e volta aqui e descobre onde mora esse menino, quem são os pais deste menino, e diga para eles que eu quero dar um tratamento para ele, mas não diga meu nome, eu não posso aparecer. Então, não deixa aparecer a placa do carro, nada que surja o meu nome nisso, né? Apenas pede autorização para levá-lo para a cidade e nós colocarmos ele à disposição de uma equipe de ortopedia. E assim foi feito. Quando o motorista voltou, a família ficou bastante desconfiada, os pais, né, ficaram desconfiados, mas mesmo assim aceitaram. E o menino foi. Ele fez 5 cirurgias
Na última cirurgia, ele já estava bom, andando corretamente, trouxeram de volta para a sua cidade, as cirurgias foram num outro estado, e aí o menino voltou feliz, abraçou o pai e a mãe, contente. Era Jimmy o nome do menino. O menino cresceu, depois mais tarde veio a entrar também no mundo dos negócios, se tornou um bom profissional. E os pais faleceram, e o interessante é que o menino ficou com a curiosidade para sempre, quem foi a pessoa que me ajudou? E ele nunca soube disso, ele nunca soube que foi o Henry Ford que o ajudou. Mas é interessante que quando o motorista perguntou para ele, mas assim, o senhor não quer mesmo que eles saibam? Ele disse assim, o melhor, o mais divertido, o que me deixa mais alegre e feliz é justamente o fato de poder ajudar, sem precisar acumular qualquer tapinha nas costas, qualquer elogio, ou qualquer algo desta forma. E quando eu olho para o Mateus capítulo 6, não tem como lembrar dessa história. Jesus nos manda ser como o Henry Ford, fazer tudo o que pudermos fazer e no silêncio. E é interessante que Jesus diz assim, e o Pai que vê em secreto recompensará. Agora, outra coisa que fazemos no secreto é a oração, orar em secreto. Veja comigo o versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Tem duas coisas interessantes nesse versículo aqui e eu quero que você acompanhe. Pois bem, uma das características da pós-modernidade é que nós misturamos muito, e já é uma confusão isso, o que é a nossa vida privada e o que é a nossa vida pública, certo? De que forma? A vida privada de alguém, a vida pessoal de alguém, deve ser preservada. Deus nos deu essa possibilidade de termos coisas que nós sabemos para nós, termos algo que nós guardamos para nós, intimidades que são entre nós e Deus, e tem coisas que vão para o público, e cada um tem o seu limite, até onde é o seu público e até onde é o seu privado, onde é esta linha. Mas parece que o mundo tenta invadir isso rapidamente, de forma que ninguém mais tenha o seu momento privado. Já perceberam isso? Né? As mulheres, as irmãs, talvez lembrem disso, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, eu tenho 52 anos de idade, né? Quando eu era pequeno, lá em casa, a mãe não pendurava no varal nenhuma roupa íntima das mulheres, dela e da minha irmã. Não pendurava, não, assim, lavava discretamente e guardava lá e tal. As mulheres usavam uma anágua, lembram disso? Por baixo da saia era um cuidado assim, para que assim, o íntimo fosse íntimo mesmo, o privado fosse privado mesmo. Mas como é hoje, né? Hoje a meninada anda assim, com a calça pela metade, aqui, e tem que aparecer a marca da cueca, né? Se tiver escrito assim, bad boy, esse cara é bom. As menininhas dizem, tem que namorar com ele porque é bom, né? Usa, e aí você vê assim, às vezes você vê aquela listra, assim, a cueca de uma cor, a calça de outra, assim, né? Aquela figura excêntrica. É uma forma de invadir o privado, né? Não estou sendo moralista, eu estou satirizando, né? Eu estou, na verdade, satirizando, não estou sendo moralista. Basta dizer
que os shows que mais rendem para a televisão brasileira são esses de reality shows, como, por exemplo, Big Brother, que são as invasões de privacidade, a invasão do que é o particular. E Jesus nos ensina o seguinte, que no reino de Deus existe a oração pública, a oração congregacional, a oração que fazemos com os irmãos da igreja. Agora há pouco estávamos orando, a oração pública, a oração que fazemos pelos irmãos, a oração que fazemos cultuando a Deus, orando, falando com Deus, clamando, buscando a face do Senhor em alta voz. Agora, existe também a oração privada, aquela que é só você e Deus. É impressionante que os judeus queriam ser recompensados, trazendo só as orações públicas para que todos vissem os fariseus orando. E era interessante as orações dos fariseus. Quanto mais ele crescia no conhecimento da lei de Moisés, mais aumentavam as orações. E é impressionante que as orações eram sempre em número de palavras múltiplos de 7. Tinham orações com 7 palavras, que as criancinhas aprendiam a fazer. Tinham as orações de 77 palavras, orações de 777 palavras, orações de 7.000 palavras. E quando alguém orava uma oração de 7.000 palavras, eles diziam, esse cara é bom. Esse está assim com Deus, pelo tanto que ele fala, já está com um pé no céu, outro aqui na terra, né? Já está fazendo hora extra aqui. E aí, além de todas essas orações exibicionistas, eles tinham a postura de gestos, ficar em pé em alguns momentos na oração, curvarem-se em outros momentos na oração, outros momentos da oração, ajoelhar no chão em direção a Jerusalém, outros momentos da oração, fazerem a posição de reverência. Em alguns momentos de oração, eles se retiravam, limpavam a boca em forma de dizer assim, para pronunciar o nome de Deus ou o nome do Senhor, eu tenho que limpar a minha boca, e voltava. Era todo um ritual. Nós herdamos algumas coisas dessas tradições judaicas. E Jesus está dizendo assim que isso tudo não é tão importante quanto é importante a nossa oração no secreto. E a palavra que aparece no versículo 6, para quarto, entra no teu quarto. É a palavra grega que diz respeito a um quarto subterrâneo. O quarto, sabe o quarto da despensa, da bagunça da sua casa? É esse quarto, que eles chamavam de tameion. Então entra no teu tameion e ali você ora. A ideia é a seguinte, de você entrar num lugar onde você tem a certeza que vai ser só você e Deus, e aí abrir o coração para Deus, apresentar para Deus as suas faltas, os seus pecados, as suas falhas, as suas mediocridades, apresentar para Deus tudo aquilo que está bloqueando o seu coração de ter um encontro genuíno com Deus, e apresentar a Deus os seus pecados em confissão, sem palavras de enrolação, mas com palavras de confissão, com atitude de humildade, com atitude de buscar a Deus, dizendo, Senhor, eu não sou nada mesmo. E isso que Jesus está dizendo é a oração que teu Pai vai te ver em secreto. E parece até que o verbo está errado. O verbo não teria que ser assim. E o teu Pai que te ouve em secreto, te atenderá. Mas não está, ouve a oração, mas vê. É impressionante que a oração do secreto Deus vê. Por que será
porque Ele preza mais pela tua atitude do que pelo jogo de palavras. Ele preza mais pelo coração quebrantado, e mesmo que não haja nenhuma palavra, e talvez só o choro diante de Deus, é isso que vai estar valendo nessa espiritualidade secreta do reino. Talvez a oração seja só um gemido, mas é a oração, e Deus que te vem em secreto. Aí há uma outra palavra que não é te atenderá, ou não é ouvirá a oração, ou não responderá, te recompensará. Existe recompensa para aquele que ora e derrama o coração diante de Deus. Ele vê e Ele recompensa. Cultive essa intimidade do tameion, do quarto de oração, do quarto fechado, do lugar onde só você se encontra com Deus. E a terceira e última expressão de espiritualidade do reino é o jejuar em secreto. Veja os versículos 16 indo até o 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E porque Jesus diz isso? Desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles queriam mostrar a cara de triste, de dizer estou triste, passando fome, jejuando, e eles se vestiam de pano de saco, sujavam-se de poeira, faziam aquela cara de fome, de tristeza, aquela cara de abatimento, e saíam com aquela cara na rua para os outros dizerem, está jejuando. Ou então, está jejuando? Não, estou jejuando. Esse é espiritual. E eles faziam a propaganda do jejum, a propaganda daquilo que era para ser muito íntimo entre ele e Deus. O motivo disso era colher o elogio que levava ao status religioso, era a propaganda da espiritualidade. Essa palavra, eles desfiguram o rosto, é uma palavra que tem a ver com abatimento, com quem está passando fome há muito tempo, e os fariseus se desfiguravam para mostrarem que estavam jejuando. E saíam assim para as ruas fazerem a sua propaganda do jejum. O jejum é algo muito importante no reino de Deus. Eu quero deixar muito claro isso. Cada uma dessas expressões tem uma importância tremenda. O dar, o socorrer, também o orar e também o jejuar. Todos os grandes homens de Deus do passado têm histórias com o jejum e com a oração. Como Martinho Lutero, João Calvino, João Knox, John Wesley, John Bunyan. Os missionários que chegaram no Brasil e implantaram o movimento pentecostal no Brasil jejuavam constantemente. Gunnar Wingren e Daniel Berg. Jonathan Edwards jejuou 22 horas antes de pregar o seu poderoso sermão, que é considerado o sermão de maior impacto já pregado na humanidade, o pecador nas mãos de um Deus irado. Charles Finney, sempre quando via que a sua comunhão com Deus já não era contagiante, ele separava dias para jejuar, dias para estar na presença de Deus em oração e jejum. Portanto, nós em nenhum momento devemos fazer disso uma propaganda pessoal, nem do dar, nem do orar, e nem do jejuar. E da mesma forma, Deus está dizendo, eu te vejo
no secreto. Quando você jejua, eu vejo. E isso é importante. E a palavra de Deus diz que o Deus também está no secreto. Ele vê no secreto. Quem doa secretamente recebe o socorro de Deus nos momentos que mais precisa. Tem um testemunho aqui de um casal da igreja, irmãos queridos, né, que constantemente estão socorrendo pessoas, vizinhos que passam por apertos ou então socorrendo missionários e tudo mais. Assim, naquele espírito prestativo de socorro, né? Algum tempo atrás, o irmão falou para mim: ó pastor, ganhei um presente, né? Ele tinha ganhado um carro da sogra. Eu falei: ó, que coisa interessante, ganhar um carro já é difícil, agora da sogra é só um milagre de Deus, só um milagre de Deus. Ele ganhou um carro da sogra. Passou um tempo, né? Bateram lá na casa dele, ele até ficou meio nervoso, porque era de manhã, ele trabalha à noite, e foi atender, acordou e tal, foi lá atender: aqui que mora? Sim, sou eu, né? Nós viemos avisar que você ganhou uma moto no sorteio do mercado, né? Ganhou uma moto também. E eu falei para eles: olha, é Deus recompensando o espírito do secreto. Aquilo que você faz, Deus recompensa. Aquilo que você abre o coração, Deus vem e Deus te dá em dobro, em triplo, 10 vezes mais. E quando Jesus está falando sobre este texto, ele está falando justamente para que os discípulos olhem e digam: nós precisamos ser diferentes desta religiosidade, dessa espiritualidade do toma lá e dá cá, de um Deus de negócios. Nós precisamos, como servos de Deus, cultivar a espiritualidade do secreto. E fica aqui o nosso desafio, como igreja do Senhor, a orarmos, termos os nossos momentos de oração, a torre de oração, os cultos de oração, os momentos de oração com a igreja, mas a oração no secreto. Aqueles jejuns convocados pela igreja, mas também o seu no secreto. Aqueles momentos em que ofertamos com missões, dizimamos, é a obra de Deus, mas também tem aquele momento que no secreto você vai precisar socorrer alguém. Algum tempo atrás, nós recebemos um missionário aqui na igreja, e ele estava pregando, falando sobre o lugar onde ele estava trabalhando e falando sobre tudo que estava enfrentando, e ele não pediu oferta alguma, ele não pediu para que irmãos ou irmãs ofertassem com ele, mas enquanto decorria a palavra, Deus falou ao meu coração: pega o que você tem na carteira e dá tudo a ele como forma de oferta, para ajudar no seu ministério, na sua volta ao seu país. E assim, sem titubear, após o culto eu o fiz, certo de que a voz do Senhor estava trabalhando em meu coração. E eu creio que existem irmãos com experiências da espiritualidade do secreto. E quando você começar a semear na espiritualidade do secreto, você vai ver recompensas de Deus na sua vida. O Deus que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para que Deus nos dê graça para termos esta espiritualidade do secreto. Eu quero chamar o irmão Celestino para vir orar. Diácono Celestino, esteja conosco aqui à frente, dirigindo este momento de oração. E eu gostaria de, irmão, irmã, que você fizesse esse propósito com Deus, dizendo: Senhor, eu entendi e quero
começar a cultivar essa espiritualidade do lugar secreto. Amém.